Olá, seja bem-vindo à aula 2 do nosso curso de Hardware. Nessa aula, vamos falar para você o que um rastreador deve ter para ser considerado um bom equipamento. No mundo do rastreamento e telemetria veicular, muitas vezes tem-se a impressão de que todos os rastreadores são a mesma coisa e funcionam da mesma forma, principalmente quando se está iniciando nesse segmento. Contudo, com o passar do tempo, acaba-se por descobrir que um equipamento com valor baixo e sem algumas características pode ser uma grande dor de cabeça no futuro, enquanto um bom equipamento pode trazer inúmeras vantagens e benefícios para a sua central. E como fazer para saber a diferença de um equipamento de qualidade para um equipamento que não tem tanta qualidade, e assim ser mais assertivo ao realizar a compra de um rastreador e evitar impactos negativos para a operação da sua central? É sobre isso que vamos falar nessa segunda aula, pois ao compreender quais cuidados você deve ter e onde você deve concentrar os seus esforços ao pesquisar um bom rastreador que será utilizado para seus clientes, você evitará possíveis dores de cabeça com equipamentos que possuem procedência duvidosa, uma vez que saberá exatamente quais os pontos positivos e negativos que deverá ter atenção. E acredite, esse conhecimento é muito importante, principalmente para diminuir custos com manutenção. E aqui nós temos o nosso glossário, com as principais siglas que serão abordadas no decorrer dessa aula. Lembre-se que é muito importante aprender um conceito das mesmas. Quando falamos em rastreadores, sempre há aquela grande questão: qual é o melhor e qual o pior rastreador? E essa pergunta é bem interessante, pois como sabemos, os rastreadores podem ser utilizados não só para o rastreamento e telemetria veicular, mas também para outros segmentos, bem como diversas finalidades. Então, qual seria o melhor? A ideia aqui não é apontar um rastreador ruim ou bom, mas sim destacar os pontos que fazem o rastreador se tornar um equipamento de boa qualidade ou de má qualidade. Dessa forma, resolvemos separar aqui as características dos rastreadores em categorias, onde vamos mostrar da categoria mais baixa até a mais alta quais os pontos positivos e negativos que diferem um rastreador de outro, e assim você saiba exatamente os cuidados que deve ter, pois afinal, uma decisão tomada de forma incorreta pode comprometer todo o seu negócio. Começando pela categoria C, os rastreadores dessa categoria possuem como ponto positivo o valor que é muito barato e atrativo, custando por vezes metade de um valor de um rastreador da categoria A. Todavia, os pontos negativos se sobressaem nessa categoria, tendo em vista que por mais que sejam baratos, são equipamentos que não são homologados pela Anatel, não possuem nenhum suporte técnico e representante comercial no Brasil, além de serem vendidos sem nota fiscal. Ou seja, caso o equipamento apresente alguma falha, você não terá a quem recorrer e terá de realizar a troca do equipamento danificado por um novo. Além disso, os equipamentos dessa categoria não possuem atualização de firmware e também não possuem nenhuma tecnologia que permite corrigir falhas de forma remota, sem contar que raramente possuem um configurador para computador, e quando possuem, normalmente é falho, e dessa forma, esses equipamentos só podem ser configurados somente via SMS, tornando-se uma opção bem limitada. Outro ponto que é muito importante ressaltarmos aqui, e que se deve ter bastante atenção, é ao fato dos rastreadores da categoria C não possuírem um modem GPS e GSM de boa qualidade. Na primeira aula, nós mencionamos aqui sobre as constelações satelitais, cujos nomes são GPS, Galileu, GLONASS e Baidu. Lembra-se, os rastreadores da categoria C normalmente possuem somente acesso à constelação GPS, tornando assim a precisão na localização de um veículo, cargas, pessoas e etc. muito menor e por vezes até falho. Já sobre o modem GSM, por ser um modem de baixa qualidade, a frequência de sinal é perdida com mais frequência. Por fim, existe ainda a questão dos rastreadores dessa categoria não aceitarem DNS e nem IP secundário, e caso haja uma queda ou desativação de um servidor, o rastreador não irá apontar para um servidor de backup, por exemplo. Ao analisar todos esses fatores mencionados anteriormente, você acaba por chegar à conclusão de que nem sempre comprar um equipamento mais barato é a melhor opção, pois além da qualidade dos componentes serem duvidosas e cada lote vir com um padrão de qualidade diferente, dependendo da versão do equipamento, é possível que ele não salve as posições na memória interna. E a consequência de se adquirir esses equipamentos é que você terá um alto índice de manutenção para realizar a troca desses rastreadores logo nos primeiros meses de uso, causando assim prejuízos para a sua central. Os rastreadores da categoria B, por sua vez, possuem valores intermediários,
E como pontos positivos, temos que destacar aqui que esses rastreadores já são homologados pela Anatel e possuem e-mails oficiais do órgão GSMA, diferente dos equipamentos da categoria C, que em muitos casos possuem e-mails clonados ou falsificados. Vale ressaltar também que os equipamentos dessa categoria possuem suporte técnico especializado no Brasil, além de possuir também representantes comerciais da marca no país, e isso é muito importante. Além disso, é possível configurar esses rastreadores tanto por SMS quanto por um computador através de um configurador, permitindo assim que você tenha mais de uma opção e facilidade para configurar um equipamento. Outra vantagem dos rastreadores da categoria B é que esses aceitam IPs secundários, o que é muito importante para que, em caso de ocorrer uma falha ou desativação do IP primário, por exemplo, o equipamento irá continuar a se comunicar, uma vez que ocorrerá um apontamento para o IP secundário. Como ponto negativo, temos de dizer que esses equipamentos não aceitam DNS, e isso é ruim caso haja queda ou desativação de um servidor, uma vez que o DNS direciona a conexão do equipamento para o melhor servidor no momento. Outro ponto negativo é em relação ao modem GPS, que possui acesso somente à constelação GPS, tornando assim a eficácia na localização menor. Por último, mas não menos importante, os rastreadores dessa categoria não possuem atualização de firmware de forma remota, via FOTA ou OTA, sendo possível atualizar o firmware do equipamento somente através do computador. Os rastreadores da categoria A são aqueles que, por sua vez, possuem o mínimo de problemas relacionados ao equipamento e têm todos os componentes necessários para que você não precise se preocupar com os pontos negativos mencionados para as categorias C e B. Os pontos positivos que destacam os equipamentos dessa categoria são que eles são homologados pela Anatel, possuem suporte especializado no país, além de ter representantes comerciais da marca, para lhe auxiliar nas principais situações em relação ao rastreador. Os equipamentos dessa categoria possuem várias formas de serem configurados, trazendo assim maior facilidade e dando inclusive maior autonomia para o instalador, uma vez que utilizando um rastreador com tecnologia Bluetooth, é possível que o próprio instalador consiga através do celular realizar todos os testes necessários para ver se o rastreador está funcionando corretamente. Outro recurso que é um dos principais e enormes diferenciais nos equipamentos da categoria A é a possibilidade de atualizar o firmware do rastreador de forma remota para vários equipamentos e de forma massiva, através das tecnologias FOTA e OTA. E esse recurso é extremamente importante, pois imagine que você tenha centenas de equipamentos instalados e precise realizar uma atualização que visa corrigir uma falha ou acrescentar uma melhoria no equipamento. Imagine ter de fazer essa manutenção fisicamente para essas centenas de equipamentos espalhados em várias cidades e estados do país. O gasto que você teria para fazer essa manutenção seria enorme, gerando custos para a sua central. No entanto, com recursos como FOTA e OTA, que estão disponíveis para os equipamentos da categoria A, ao invés de você ter prejuízos em situações como essa, você terá lucro, uma vez que não será necessário sequer retirar o rastreador do veículo. Uma situação real de funcionamento dessas tecnologias seria, por exemplo, o seu celular, onde quando ocorre uma atualização do sistema, você recebe uma notificação informando que está disponível uma nova atualização que inclui novas funcionalidades. Para finalizar os pontos positivos, os rastreadores da categoria A possuem acesso a 2 ou mais constelações, tornando assim a precisão na localização do veículo muito maior em relação aos equipamentos da categoria C e B. Outro diferencial de um rastreador que possui acesso a mais de uma constelação é que torna-se possível que esse equipamento seja instalado em qualquer parte do veículo, e não somente no painel, e com isso se tornará muito mais difícil que um ladrão, em um momento de furto ou roubo, encontre o rastreador, sendo possível assim ter uma rápida tomada de ação por parte da operação da sua central, que junto às autoridades ou uma equipe de pronta resposta, tornará possível que o veículo seja recuperado. Por sua vez, o ponto negativo desses equipamentos é que possuem um custo maior do que as demais categorias citadas anteriormente. Todavia, quando você analisa todas as vantagens e recursos disponíveis, além de uma excelente precisão através de mais constelações, fica claro que esses rastreadores possuem uma solução completa para a operação da sua central, que só terá a ganhar tanto em qualidade quanto em performance. E chegamos assim ao fim da nossa segunda aula, onde separamos por categorias os rastreadores, falamos dos principais pontos positivos e negativos de cada categoria, para que assim você possa diferenciar um equipamento de boa qualidade para um equipamento que não possui boa qualidade, e assim possa ser assertivo ao realizar a busca do melhor rastreador para a operação da sua central.
Na próxima aula, falaremos sobre o motivo da Getrack ter entrado no mercado de rastreadores, para que você saiba o quão importante é ter conhecimento sobre esses equipamentos. Até a próxima aula!